Pronto, pessoal, voltei para a nossa aulinha maravilhosa sobre recurso extraordinário. Espero que vocês estejam gostando. Já deu tempo para você beber água, tomar um café, né? Tem que se hidratar, não esqueça. Então, dando continuidade aqui, eu já falei sobre, né, quais são as hipóteses de repercussão geral, através do artigo 1035. Mostrei que deveria, de forma preliminar, né? Se eu não falei esse nome preliminarmente, mas vocês, né, agora escrevam aí. Então, é de forma preliminar, que já tem o quê? Preliminar quer dizer o quê? Antes. Então, de forma preliminar, você tem que mostrar o cabimento do seu recurso extraordinário através da repercussão geral. Senão, de plano, ele é o quê? Inadmitido. E, nesse caso, essa decisão é irrecorrível, como a gente viu no artigo 1035. E falamos também, gente, a respeito dos casos que já podem ser considerados de repercussão geral, quando aquela decisão estiver contrariando a súmula ou até uma jurisprudência dominante do STF, conforme aqui o parágrafo 3º do inciso 1 do artigo 1035, né? E tenha reconhecido a inconstitucionalidade de lei ou tratado federal. Então, nós vimos essas situações. E vimos também, né, que repercussão geral é outra partes, né? Ela sai daquela esfera somente interpartes do processo. Então, ao ponto dela ter uma repercussão geral. O que é a repercussão geral? Que ela venha atingir muitas pessoas, aquela coletividade que se encontra em alguma dessas matérias que a gente falou aqui, ó. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes relacionadas a quê? Tanto a existência de quê? Né, do ponto de vista econômico, seja relevante do ponto de vista econômico ou social ou jurídico, né? Ou também que pode ser, como eu falei antes, essas situações, né? Primeiro, verifica a repercussão geral, se está contrariando ou não súmula ou jurisprudência dominante do STF, então ele chama repercussão geral. Ou no caso do tratado e da lei federal, né? Aqui no inciso 3, tem reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97. Então aí se trata de repercussão geral. Agora, para verificar se é repercussão geral ou não, essa matéria tem que ser de cunho relevante, que ultrapasse o interesse das partes ali no processo. Essa matéria é relevante de cunho o quê? Econômico, social, jurídico, né? Vamos ver se tem mais a outra aqui. Do ponto de vista econômico, sim, político, social ou jurídico, que ultrapasse os interesses subjetivos, certo? Outra importante observação, o amicus curiae, deixa eu abrir aqui, amicus curiae, possibilidade, peraí, existe essa possibilidade, o amicus curiae é o amigo da corte, é o chamado amigo da corte, né? Se ele demonstrar o interesse ali naquela matéria, ele pode sim, né? É um terceiro que não faz parte do processo e a partir do momento que vai ter o que? Uma repercussão geral, vai ultrapassar o interesse interpartes. Então, existe a possibilidade de quê? De um amicus curiae. Vamos lá, vamos aqui no artigo, né? É um terceiro interessado. O parágrafo 4º diz: o relator, quarto da onde, professor? Do artigo 1035, gente. Inciso 3. Aí aqui nós estamos já no parágrafo 4º, né? O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado nos termos do regimento interno do STF. Então, esse terceiro aqui é o amicus curiae, certo? E vamos para o processamento, né? Se for admitida, professora, a repercussão geral, o que é que acontece? Sendo admitida a repercussão geral, todos os processos que estiverem tramitando no tribunal, nos tribunais
do Brasil todo, vai haver o quê? Um sobrestamento. O que é sobrestamento? Uma suspensão, certo? Vão ficar sobrestados, vão ficar suspensos, aguardando a decisão proferida pelo STF, que eles têm um prazo de 1 ano aqui, né? O parágrafo 9 diz: o recurso que tiver repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvem réu preso e os pedidos de habeas corpus. E a súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no Diário Oficial e valerá como um acórdão, certo, gente? Então, admitida a repercussão geral, ou seja, ele vai verificar que houve em uma daquelas situações que eu já apresentei para vocês, ou a do parágrafo 1º, ou então a do parágrafo 3º. Observando, né, que é uma repercussão geral, né, ele vai admitir, opa, beleza, essa matéria é repercussão geral. Então, e aí vai ser o quê? Processada. Processada, o que ela vai ser analisada. Agora, se não for, nem admitido é. Beleza? Lembrando, gente, o recurso extraordinário, o prazo é 15 dias, precisa do preparo, do pré-questionamento. Além disso, precisa de quê também? Dessas matérias que estão elencadas nas alíneas A, ou B, ou C e D. E além disso, tem esse filtro aqui qualificado, que é a repercussão geral. Se não tiver, nem tente, porque o seu recurso extraordinário de plano vai ser inadmitido. Certo, gente? Lembrando que pode, né, sua matéria julgada pelo tribunal, seja lá qual for, eu digo assim porque pode ser qualquer tribunal. Pode ser o Tribunal Regional Federal, pode ser um tribunal da Justiça Comum, pode ser a turma recursal, e você quer interpor um recurso extraordinário. Você pode. Se a sua matéria só é de cunho contra a Constituição, e aqueles casos que a gente analisou, B, C e D, pode. Ou então, se estiver contrariando uma súmula dominante do STF, ou então uma súmula vinculante, ou se declarada a inconstitucionalidade de uma lei ou um tratado federal, aí já é caso de quê? De repercussão geral, certo? E se não for alguma dessas situações, se for em relação a quê? A uma questão relevante do ponto de vista econômico, jurídico, social e até político, então são essas matérias que abrangem não só a parte que está ali naquele processo, mas outra parte, né? Todas as pessoas que estão relacionadas naquela situação. Você vai poder interpor o recurso extraordinário. Mas o que eu estava querendo também dizer é o seguinte: se a matéria, além de recurso extraordinário, também puder ser interposto recurso especial para o STJ, lembrando, quando você utiliza os dois recursos especial e extraordinário, primeiro vai ser analisado o do STJ. E aí lá vai ver se deu certo ou não, certo? Se não deu certo, destranca e vai para o STF para analisar a matéria que você suscitou de repercussão geral. Beleza? O que eu quero dizer, se for utilizar os dois, como eu falei nas aulas anteriores, tem que ser de forma simultânea. Se não for de forma simultânea, tchau. Voltando aqui, gente. Então, existe essa possibilidade de um terceiro, pode sim, ingressar no processo. Então, amicus curiae, o amigo da corte. Admitida a repercussão geral, determinará suspensão em todos os processos pendentes. A observação do parágrafo 6º. Vamos lá. O parágrafo 6º diz: o interessado pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto de forma intempestivamente, tendo o recorrente prazo de 5 dias para manifestar-se sobre esse requerimento. Então, tem aquele dedo duro, né? Ele vai poder dizer assim: olha, exclua aí da apreciação, né, sobre o sobrestamento desse processo, isso lá no Tribunal de Origem. Vamos supor que no Tribunal de Justiça. Por quê? Porque foi apresentado esse processo de forma intempestiva. E aqui, no caso, né, a pessoa, o recorrente, vai ter 5 dias para se manifestar desse requerimento. É o dedo duro.
E por fim, gente, tem o quê? Da decisão quem deferir o requerimento referido no parágrafo 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo interno. Então, dessa decisão aqui, do dedo duro, vai caber o quê? Agravo interno, né? E outro detalhe importante aqui, se você verifica que o seu caso não é de repercussão geral, você vai poder utilizar também o agravo interno. Para você dizer, olha, excelência, o meu caso não é de repercussão geral. Então, nesse caso, ele não vai ficar sobrestado. Né? Você vai interpor o quê? O agravo interno, certo? Aqui, ó. Ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, cabe agravo interno. O recurso repetitivo vai ser tema das nossas próximas aulas. Negada, e no caso de negativa da repercussão geral, aqui, ó, negada a repercussão geral. O que é que acontece com os processos? Serão todos o quê? Os recursos sobrestados serão o quê? Negado seguimento. Nega seguimento. Não vai chegar ao STF, que é o parágrafo 8º, diz o seguinte: negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica. Certo, gente? Então, aprendemos muita coisa hoje sobre o recurso extraordinário. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Então, lembrando aqui, recurso extraordinário nós temos através do artigo 102, inciso 2, contrariar a Constituição, mas repercussão geral, ela já pode ser identificada quando contrariar uma súmula ou a decisão dominante do STF. Ou então, se tem a decisão o quê? Que está o quê? Foi declarada a lei o quê? Inconstitucional, tratado ou lei federal inconstitucional. Então, aí nós temos já a repercussão geral. E se não for alguma dessas hipóteses que estão lá nas alíneas, você pode suscitar repercussão geral quando o seu caso, né, ultrapassar o seu interesse. Então, é um interesse que vai ser ultra partes. Ele vai apresentar um interesse que todas as pessoas que estejam naquela situação sejam atingidas, seja de cunho jurídico, econômico, social, político, alguma dessas situações, certo? Que eu já disse até exemplos a vocês. Pode um terceiro? Pode. Quem é o nome? Amicus curiae. Então, o relator vai se manifestar a respeito do ingresso dele. Existe essa possibilidade? Sim. Certo? Que é o amigo da corte. Quando é admitida a repercussão geral, todos os processos são suspensos. Tem um prazo de 1 ano, né? A gente sabe como é, né? Para que haja o julgamento desse processo de repercussão geral. E se for negada a repercussão geral, nós temos o quê? Né? Negado também o seguimento de todos os processos que estão nos tribunais. Observar sempre esse parágrafo 6º aqui, do artigo 1035, sobre a questão da intempestividade, e o posterior parágrafo que fala sobre o quê? Se, nesse caso dessa decisão, né, ele pode recorrer? Pode, através do agravo interno. E se o seu caso não é o de repercussão geral, você pode também recorrer, ou se é, sim ou não, você pode se utilizar do agravo interno. Beleza, gente? Então, um cheiro no coração, fiquem com Deus e até as nossas próximas aulas. Tchau!